Oiê, hoje teremos um vídeo um pouquinho diferente. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram esses dias e eu separei 10 perguntas que são pertinentes para esse começo de canal. Assim vocês me conhecem um pouco melhor, a gente conversa sobre a vida e eu respondo perguntas que talvez no meu Instagram eu não tenha respondido ou que talvez eu tenha respondido, mas tenha se perdido com o tempo, tá bom? Vamos nessa? Primeira pergunta é: se eu sonhava, né, em trabalhar com Instagram e quando e como eu comecei. Eu comecei há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu morava na Irlanda, eu fazia babysitting na época, né, cuidava de criança, estudava. E o Ilha falava: Nossa, eu acho que você precisa ser modelo, eu acho que você tem que ser modelo. E a gente começou a tirar umas fotos, assim, de brincadeira. Eu falei: Ai, quer saber? Eu sempre quis trabalhar com mídia, eu sempre quis trabalhar com imagem. Por que não? Vamos ver no que dá, né? E eu comecei a entrar em contato com algumas agências e fechei com uma agência de Londres, que também estava começando na época. Deu em nada, tá? Já deixo aqui é, a explicação de que nada aconteceu, essa agência estava super no começo, eles não sabiam de nada, inclusive essa agência acabou, mas com eles eu fui pegando feeling, a gente fazia, né, reunião de conteúdo, a gente conversava sobre criar conteúdo, sobre fazer melhores fotos, enfim. Então eu fui criando gosto, sabe, pegando a prática. E aí, no fim, eu acabei entrando em contato com marcas eu mesma, e foi aí que começou. Começou como uma brincadeira, né, de modelo, e acabou virando o que hoje é a minha profissão. Trabalho com isso, faço isso, gosto. E eu acho que a parte que eu mais gosto é estar livre para criar. Não ter horário fixo e conhecer pessoas diferentes e que não necessariamente precisa ser todo dia. Então, eu amo, eu acho que as minhas habilidades, né, de audiovisual melhoraram muito por conta do meu trabalho. E por isso eu sou muito grata, muito feliz, né? Precisei recomeçar. O mercado brasileiro, comparado com o mercado de fora, é muito diferente. É muito a dinâmica é diferente, a quantidade de pessoas é diferente, o jeito que as marcas lidam é diferente. Eu acho até um pouco menos profissional, né? É tudo por WhatsApp, é tudo, né, na conversa, mas isso é assunto para outra história. Mas é assim que eu comecei e é assim que eu indico as pessoas a começarem. Não como modelo, né? Não tirando fotos, mas testando, vendo o que funciona para você, vendo o que dá para fazer, observando as outras pessoas. Eu tive que aprender tudo sozinha, eu não tinha ninguém, eu morava numa cidade muito pequena na Irlanda, não fazia muitos trabalhos de eventos, né, eu digo, e então eu aprendi tudo sozinha, tudo na raça, tudo comigo mesmo, a precificar, a conversar, entrar em contato com marca. Então foi um aprendizado assim que ninguém mais me tira. Hoje em dia eu consigo, né, lidar com marcas, conversar, negociar. Gosto? Não, preferia que alguém fizesse isso por mim, mas por enquanto estamos assim. E o mercado brasileiro também é um pouco diferente, como eu expliquei. Eu prefiro lidar, né, fazer negócios mais com o mercado do exterior, mas assim, tá tudo certo. Gosto também e a gente vai aprendendo com os erros e os acertos. Pergunta 2. Por que eu fui morar fora e quanto tempo eu fiquei? Eu fui morar fora porque eu sentia que eu precisava crescer, evoluir, fazer o meu caminho, achar o meu lugar no mundo, achar as minhas maneiras, as minhas formas, me encontrar mesmo como pessoa. Eu gostava muito da minha independência
E morando no Brasil, né, estando com os meus pais, eu não achava isso possível. Então, eu ralei pra caramba, trabalhava no banco, guardei tudo que podia e o que não podia pra, né, viver a minha vida, que na época, quando eu comecei no banco, não era morar fora, mas esse sonho existe desde que eu tenho, sei lá, 14 anos. Eu sempre achei bonito falar outras línguas, eu sempre achei usável, né, funcional falar outras línguas. E eu não falava. Então, assim que eu tive uma oportunidade e esse pensamento se consolidou e voltou para minha cabeça, eu fui. Eu tinha 22 anos, eu acabei chegando no Canadá muito perto, né, de fazer 23. E foi o primeiro país que eu morei. Morei lá por 7 meses, fui estudar inglês. Amei a experiência, mas por mais que eu seja emocionada, eu sou uma pessoa emocionada, eu sou uma pessoa ariana, né, impulsiva e tudo, principalmente em relação às finanças e coisas a longo prazo, eu sempre pensei muito e pensei bem. Então, quando eu estava no Canadá, chegou ali no mês 6, no mês 5, eu senti que não era realmente onde eu queria ficar, eu não sentia que era o momento, né, de ficar naquele lugar. Então, eu voltei para o Brasil, comecei a vender Mary Kay na época, vendi por um mês e meio. Consegui um trabalho na Argentina, que foi o segundo país que eu morei. Chegando lá, também não sabia espanhol, eu não sabia inglês no Canadá quando eu fui estudar. Na Argentina, eu fui porque eu consegui um trabalho, mas não falava espanhol também, então eu tive que aprender e aprender rápido. Usei Duolingo, usei portunhol, usei inglês, usei tudo que eu podia usar, até que com 3 meses eu estava conseguindo me comunicar bem razoável. E aí depois mudei de casa, fui morar com espanhola, venezuelano, francês, e aí aprendi mesmo de fato, falava espanhol todos os dias. Foi maravilhoso, fiquei lá 2 anos, quase 2 anos. Amei, amei, mas me cansou. Eu queria outras coisas, outras experiências, queria escutar inglês de novo, porque me fazia falta, é a língua que eu mais gosto. Então, eu decidi ir para a Europa, para a Irlanda, no caso. E aí, o plano era fazer um mochilão, né? Morar na Irlanda e fazer um mochilão. Mas conheci o Iliá, o mochilão não aconteceu. Em contrapartida, eu estudei muito, fiz a minha vida, tive um lifestyle incrível lá. Eu aprendi a surfar, eu fazia exercício, eu cresci, eu me desenvolvi, eu virei mulher, eu conheci, né, meu marido, amor da minha vida, meu gato. Então, assim, foi inesquecível. E eu morei na Espanha também, fui fazer o meu estágio lá em 2017. Então, eu morava na Irlanda, mas fui passar um mês e pouquinho na Espanha, em Ceuta, mais precisamente. Ou seja, não é Espanha, fica ali na África. Vou até deixar aqui. Fica na África, mas é território espanhol. Eles falam espanhol. E é isso. E depois de 12 anos, eu morei 9 anos na Irlanda, 2 anos na Argentina, 8 meses, né, no Canadá e totalizou aí 12 anos fora. E eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil a contragosto de muita gente, a surpresa de muita gente, mas foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. E hoje eu tenho a vida que eu quero e que eu sonhei por muito, muito tempo. Pergunta 3. Você sempre gostou do seu cabelo? Já pensou em alisar? Ou já alisou, né? Nunca alisei. Quando eu era pequena, obviamente, já pensei, né, em alisar. Mas eu tinha primas, graças a Deus, que tinham cabelo cacheado e que alisavam. E eu não gostava daquele efeito artificial, primeiramente. Eu não gostava da ideia de ter que ir num salão, de ter que pagar, de ter que ficar horas. Não gostava. Terceiro,
Várias delas tiveram corte químico ou começaram a ficar um pouco carecas. Eu também não gostava. Então, eu tive que aprender, quis aprender a lidar com o meu cabelo, com a minha autoestima, com, né, com o cuidar dele em si. Eu amo o meu cabelo hoje em dia, eu gosto. De vez em quando ele tá mais rebelde, de vez em quando ele tá menos rebelde, com mais frizz, menos volume, mais definição, menos definição. Mas eu acho que ele é assim, justamente como a dona, cheio de personalidade. Então eu não tenho muito do que reclamar. Eu aprendi a cuidar dele sozinha, né? Na época, sou de 90. Na época eu não tinha referências cacheadas, eram muito poucas, né? A minha mãe tem cabelo liso, as minhas irmãs tinham cabelo liso, as primas que eu tinha, que tinham cabelo cacheado, alisavam o cabelo. Então, foi assim um processo meu, comigo mesma. Já falei isso aqui algumas vezes, que se este cabelo nasceu nesta cabeça, era porque era para ser meu. Claro, né? Isso não impede da gente sempre querer melhorar. Usar creme, fazer uma hidratação, cortar, né? Tratar, usar óleo, finalização, enfim. Faço tudo isso. Mas, de fato, eu gosto dele natural e sou advogada dos caixinhos. Pergunta 4. A pessoa me falou, né, que eu parecia bem resolvida e perguntou se eu fazia algum procedimento estético. E não, eu nunca fiz nenhum procedimento estético. Inclusive, tô achando que tá chegando um momento de talvez fazer um botox, mas ainda não. Não tenho nada no lábio, nada na sobrancelha, nada. Não tenho procedimento, nem peeling, nem. O que a galera faz? Limpeza de pele. Isso talvez eu precisasse fazer. Mas eu gosto tanto do tentar fazer o natural que eu acho que isso é o que me faz estar bem com a minha idade. Eu tenho 35. Eu vejo muita gente da minha idade que parece muito mais velha que eu, sabe? E o procedimento estético ele ajuda, obviamente, não vou falar que não, mas eu gosto de ter tido esse delay, sabe? De ter atrasado um pouco esses procedimentos. E eu acho que vou fazer eles no momento certo, no momento que eu tenho que fazer. Por enquanto é skincare, água, alimentação, suplementação. É isso. E eu acho que é isso que eu vou passar para as minhas filhas, caso eu tenha filhas. Que a gente tenta o básico primeiro, faz o arroz com feijão, sabe, bem feito, e depois a gente parte para outras coisas. Claro que a pessoa precisa se conhecer muito bem, né? Tem gente que, por exemplo, eu tenho uma prima que ela operou o nariz e assim, 100% melhor, 100% mais bonita, 100% mais confiante, 100% mais harmônico mesmo. Eu acho que a harmonia realmente existe. Talvez, se eu fizesse um procedimento estético, talvez eu ficasse um pouco mais harmoniosa. Mas eu não sou descontente com a minha aparência, sabe? Então eu não vou fazer só porque todo mundo está fazendo ou porque existe uma orientação. Nossa, você já está com 25, já tem que fazer um botox preventivo. Mas por quê? Se eu tô super bem, entende? Fica aí um questionamento. Vocês façam o que vocês quiserem, tá? Mas eu acho que para mim a minha filosofia funciona e é isso que eu vou seguir por enquanto. Quando eu fizer, eu aviso vocês. Talvez até leve vocês juntos. Mas por enquanto estamos aí. Al natural. Pergunta 5. Quais os aplicativos que eu uso como criadora de conteúdo
e que eu acho indispensáveis. Então, primeiro, CapCut. Eu faço nele tudo nesta vida. Eu edito stories, eu faço color grading, eu edito meus vídeos do YouTube, eu faço tudo de vídeo, né? Então eu pago com bom grado, porque para mim, no momento, é o aplicativo mais completo. Me atende, eu gosto muito de trabalhar no celular, eu acho prático, posso trabalhar de qualquer lugar, então eu gosto de editar. E a única coisa que eu edito no computador ou no iPad são os meus vídeos do YouTube, que são mais compridos, né? Mas de resto faço tudo no celular, gosto, recomendo. Aplicativo de foto, eu uso dois. Um é o Lightroom, que eu também pago, acho maravilhoso. Uso para trabalhos principalmente externos, né, que são para marcas ou para empresas, que eu faço separado. O outro aplicativo que eu gosto muito, que é o Dascam. Eu uso bastante também para fotos. O que mais? Terceiro aplicativo, terceiro não, quarto, né? Já foi um de vídeo, CapCut, dois de foto, que foram o Lightroom e o Dascam. O Pinterest, que eu uso assim para achar referências, receitas, tutoriais, tudo. Uso tudo ali no Pinterest. Acho que é isso, né? E tirando as plataforma do YouTube, Instagram, TikTok, para fazer roteiro, o próprio Notes aqui do iPad ou do celular, que eu gosto bastante. Ah, gente, já ia me esquecendo, o Canva eu uso muito, tanto pros meus stories, né, mais para vídeos externos, uso para fazer meu portfólio, uso para fazer apresentação de projetos específicos. Enfim, eu acho uma ferramenta maravilhosa. Eu pago também, porque eu preciso das ferramentas do Canva, mas eu acho incrível. Eu já fiz logotipo, logomarca, tudo que vocês possam imaginar, eu faço no Canva. E eu acho que super vale a pena. Gosto muito. Pergunta número 6. Quais esportes eu pratico e quais que eu recomendo? Primeiro, musculação. Pratico musculação e acho indispensável. Para quem não sabe, eu já fiz, né? Eu sou personal também. Estudei lá na Irlanda, tirei a minha certificação. Não trabalho com isso hoje em dia, mas aplico os conhecimentos, né? Então, musculação é essencial para desenvolver força, que é o que a gente precisa, principalmente ficando mais velho. A gente precisa ter habilidades de levantar de uma cadeira, fazer um xixi sozinho, levantar da cama, né, caminhar, enfim, coisas básicas. Então, musculação, todo mundo tem que fazer, todo mundo deveria fazer, independente da idade. E o outro esporte que eu pratico, recomendo, é o surf, né? Eu amo demais, eu acho que é uma meditação ativa, é um desafio todos os dias, é você contra você mesmo, né? Quando eu era mais nova, eu era muito dos esportes de grupo, mas isso ativava até um lado ruim meu, que é competitividade. E eu acho que quando você compete com você mesmo, você fica menos cruel, você fica menos frustrada ou mais frustrada, mas assim, só você pode resolver. Então, eu acho um esporte maravilhoso. É para todo mundo? Eu diria que sim, mas nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer. Um monte de gente acha que é fácil, mas é bem mais difícil do que parece. Talvez você não consiga nem levantar da prancha na primeira vez. Sério, sério. Mas se você levantar da prancha também, isso não quer dizer nada. Você pode levantar e depois ficar nesse limbo, né? Nessa coisa assim, sem se desenvolver por muito tempo. Então, é um esporte que
Tem fases, essas fases nunca acabam, os desafios nunca acabam. E você sempre tem coisas a melhorar. Eu acho que dá até pra gente fazer uma analogia com a vida, porque a vida é assim, cheia de desafios, cheia de obstáculos. Todos os dias são diferentes, não importa o que você faça, mesmo que você tenha a sua rotina, alguma coisa ali pode sair diferente, assim como o mar, o vento, né, as condições ali do surf. Para mim, contato com a natureza deixa qualquer pessoa mais sã, mais calma, mais mais viva, sabe? Então, recomendo. Não é indispensável, mas recomendo. Então, gosto. Mas eu sou dos esportes, né? Então, assim, se alguém quiser jogar um vôleizinho, eu jogo. Se alguém quiser jogar um tênisinho, eu jogo. Eu gosto, assim, de vários esportes. Ah, e agora eu tô com a bicicleta, né? Então, bicicleta pra todo lado. E é maravilhoso. Pergunta número 7. Como está sendo morar na praia? Gente, incrível, né? Paraíso. Assim, eu acho que não tem uma pessoa que não se beneficie com um contato com a natureza. Não tem uma pessoa que não se beneficie com um estilo de vida mais calmo. A gente se acostumou muito com essa loucura, né? Eu sou de São Paulo. Então, assim, com essa loucura, com viver no automático, com fazer as coisas porque todo mundo faz, em ter mil e um compromissos num dia só. E isso não é saudável. É por isso que as pessoas elas quebram. Chega uma hora que elas quebram aqui, né? Ficam doidinhas, ficam estressadas, ficam depressivas. É muita loucura e hoje em dia também com a internet, né? A quantidade de informação que a gente já tem, que a gente tem acesso aqui, ó, na palma da nossa mão, já é muita coisa também. Então, se você ainda viver na loucura, não é saudável. Precisa ser praia? Não precisa ser praia, mas eu acho que não tem uma pessoa que não se beneficie com um estilo de vida um pouco mais pacato. Tanto é que, com a pandemia, muita gente se mudou tanto para a praia quanto para o interior e não voltou mais. Quem teve essa oportunidade e quem fez essa escolha não volta atrás. Pode ser que uma outra pessoa tenha voltado, mas no geral, aqui a gente conheceu muitas pessoas que vieram para cá porque trabalham remotos, estão aqui depois da pandemia e refizeram a vida, enfim, e que estão felizes da vida, sabe? Claro que o estilo de vida aqui também, né, envolve uma certa boa vontade da sua parte, porque tudo é muito mais lento, né? E você acaba, né, querendo ou gostando de entrar nesse conforto. Então, hoje eu li uma frase que falava: o conforto é o pior vício. E é verdade, eu sempre tento estar no desconforto do treino, no desconforto físico, né, um desconforto ali na carreira, tentar novos desafios, porque isso faz a gente crescer, isso faz a gente se desenvolver. Então, claro, né, vivam uma vida mais pacata se vocês puderem, se vocês tiverem a oportunidade, mas escolham aqui primeiro, né? As coisas vêm a partir do momento que a gente escolhe. Agora, tem pessoas que falam: ah, mas eu não tenho condições, nunca vou mudar para a praia, para o interior. É meu sonho, mas nunca vai acontecer porque, né, o meu trabalho não deixa, ou eu não vou conseguir um trabalho, ou eu não vou. Então, assim, a pessoa já tem ali para ela, na resposta, que ela não vai morar na praia. Por mais que ela minta para ela mesma que é o sonho dela. Então, minha opinião, se eu fosse você, e até se eu não fosse você, né, sendo eu, a gente primeiro decide aqui, a gente sonha aqui, a gente cria aqui. E aí as coisas vão encontrando, né, o seu caminho, as pecinhas vão se encaixando. É isso. Então, assim, me caiçarei e gostei. Pergunta número 8. Você acha que trabalhar com a internet é para todo mundo? Sim e não. Depende do que você define como trabalhar com a internet. Ser uma blogueira de lifestyle, né? Trabalhar com um modelo, talvez? Não, eu não acho que é para todo mundo. Mas hoje em dia, com as tecnologias, com as redes sociais, todo mundo precisa ter o seu trabalho,
mostrado, documentado e, e verificado, né, aqui na internet. Eu acho que você tem a possibilidade de fazer muito dinheiro ou de fazer mais dinheiro do que você faz caso você não esteja na internet. Então, eu acho que sim, todo mundo deveria investir nisso. Eu sei que é difícil, principalmente se você, né, tem outra carreira e tal, mas de repente pagar alguém que faça para você, que cuide, né, das suas redes sociais, que faça o seu portfólio ali ativo, que faça da sua página uma página que atraia, né, clientes, que seja ali o seu catálogo de vendas, é sensacional. Que coisa mais incrível do que a abrangência, a quantidade de pessoas que você pode atingir. Gente, hoje em dia, nossa, onde é esse café? Nossa, não tenho ideia, porque eu já passei nessa rua 1000 vezes e eu nunca vi. Mas tá aqui, tá no Instagram, eu vi, eu quero conhecer, eu vou lá, vou pegar meu carro, vou de bicicleta, enfim. Eu acho que dá oportunidade para muita gente fazer dinheiro. Inclusive, eu acho muito que eu como mosca em muitos aspectos, porque eu muitas vezes tenho dificuldade, né, de escolher um nicho ou de repente me dedicar para um nicho, talvez, por uma certa quantidade de tempo, né, para poder ajudar pessoas mesmo e monetizar um conhecimento, uma habilidade, enfim. Mas a gente vai aprendendo. Pergunta número 9. Qual o seu sonho profissional daqui a um tempo, né? A pessoa não especificou quanto tempo. Mas eu sempre tive para mim que eu teria coleções com marcas. Então, já fica aí a minha cocriação. Quero fazer coleções com marcas, coleções cápsula, talvez uma collab com alguma marca. Eu acho que seria muito interessante. E lançar os meus próprios produtos também, sejam eles digitais ou não, talvez ter uma própria marca, porque eu acho que eu nasci para ser uma girl boss, sabe? E eu gosto disso, eu gosto dessa parte de criação. É que muitas vezes os meus sonhos são tão grandes que eles me assustam um pouco e às vezes eu fico perdida por não saber o caminho. Então, nessa caminhada, o que a gente precisa fazer? Né? Dividir ali o sonho em pequenas etapas para ele se concretizar de uma forma coerente e rápida. E muitas vezes eu me perco nisso, mas a gente trabalha nessas coisas, né? Eu acredito que muitos de vocês também. Muita gente talvez passe por isso e nem tenha consciência disso, que talvez fique. Tem uma palavra, né, em inglês que a gente fala muito, que é overwhelmed. Tipo, parece que as coisas transbordam um pouco do nosso entendimento, assim. Então, é isso. Trabalhando para melhorar e, né, fazendo o que dá para a gente fazer com as ferramentas que a gente tem no momento. E a última pergunta, aí mais fofinha, é como eu conheci o Iliá, vocês fazem um casal muito fofo, pensam em ter filhos. Eu conheci o Iliá, na verdade era para eu sair com um amigo dele, não queria sair com um amigo dele, e aí ele me chamou um dia para ir surfar, eu falei, com você somente não vou. Aí ele chamou um amigo, que era o Iliá, e aí eu conheci o Iliá, né, surfando, foi minha primeira vez. E foi assim, não foi amor à primeira vista, mas ele foi, né, ganhando ali um espaço sem perceber, somente sendo gentil, sendo cavalheiro, sendo amigo, me acolhendo, né, porque eram pessoas estranhas, enfim, a gente conversou muito. E aí no final eu falei, acho que eu gostei dele. E aí eu pedi o contato dele para este menino que eu ia sair. Gente, sim, pedi, o menino me deu o contato. Obviamente nunca mais falou comigo, nunca mais falou com ele, mas
estamos juntos há 10 anos, mas a nossa relação evoluiu muito. A gente se ama muito e a gente se ama agora num outro patamar, né? Num patamar muito mais companheiro, muito mais de visão a longo prazo, muito mais já de família do que um sentimento só de casal. Eu não sei se vocês me entendem, mas a gente é família. É a gente contra o mundo, entendeu? Independente dos problemas que a gente tenha ou dos problemas que a gente esteja enfrentando no momento. Então, é uma relação construída mesmo. Eu acho que as relações mais duradouras são as construídas. A gente conversa muito, eu acho que comunicação também é muito importante. E pensamos, sim, em ter babies, claro. A gente precisa, né, passar os nossos genes para essa criança. Mas, enfim, é isso. Relacionamento não é fácil. Mas que relacionamento que é fácil, né? Se você pensar nas interações interpessoais entre qualquer tipo de pessoa, já não é fácil, né? E eu acho que com o tempo ela vai ficando mais fácil. Assim, por exemplo, a gente às vezes, né, dá uma discutida, por exemplo, a gente não fica nem 5 minutos sem se falar, porque não tem o porquê, entendeu? É isso. Tem coisas mais importantes nessa vida. Para hoje é só, gente, de perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei bastante, assuntos bem aleatórios, mas eu gostei de responder perguntas. Eu adoro responder perguntas, né? Eu acho que qualquer ser humano adora responder perguntas, de fato. É uma forma também da gente refletir, né, sobre a vida, sobre a nossa vida. E uma forma, se eu puder, claro, ajudar alguém a pensar um pouquinho diferente, ou talvez ver uma visão que não tinha antes, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!